E aí, meus queridos, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar uma aula muito importante. Então, eu já peço logo que vocês peguem todo o material que receberam. Esse material que está na mão de vocês é referente à nossa aula 20.1. Mas vamos colocar aqui um item importante. Esta aula 20.1, ela começa uma introdução geral sobre suinocultura. Então, vamos falar de forma geral e depois nós vamos especificando cada setorização. Como assim, professor? A suinocultura, pessoal, é a criação de porcos, suíno. Então, nós temos a arquitetura da granja, do local onde é realizada as instalações. E ela tem setores. Tem um setor de reprodutor, tem um setor de maternidade, tem um setor de creche, desmame, na verdade é desmame, creche e engorda. Além dessa setorização, nós temos o sistema intensivo e o sistema extensivo. Claro que essa prática, né, essa estrutura, essa arquitetura da granja de suíno, ela tem algumas modificações dependendo do sistema de criação. E aí está totalmente relacionado à raça que você vai estar criando, tá bom? Então, aula 20.1, introdutória. Meu diretor, aumenta a tela aí para nós. Então, na aula 20.1, vamos falar aí sobre suinocultura. E ó, já vou assinalar aí para vocês. Aqui, ó. Isso. Parte 1. Então, nós vamos falar, né, sobre porcos, suíno, as raças, como potencializar uma dinâmica de produção, qual raça é melhor. Nós temos Landrace, Lajoie, Pietran, Duroc, Piau. Professor, tem como eu fazer uma reprodução cruzada para melhorar? Melhorar o quê? O meu produto, que é a carne? Sim. Mas aí nós temos manejo. Manejo de reprodução. Desculpa. Manejo de produção. Manejo de reprodução. Tem manejo do nascimento. Pós-nascimento. Escamoteador. E o manejo dentário. Galerinha, para esta aula, nós temos aí, ó, enfatizar duas habilidades. As habilidades 10 e a habilidade 12 para a aula 20.1. Então, para começar aí, ó, suinocultura, parte 1, manejo de criação. Nós temos uma externa, então dá uma olhadinha nessa abertura aí que fizemos para vocês, pessoal. Solta aí, diretor. É isso aí, galera. A aula agora é sobre suinocultura. Fique ligado porque nós vamos dar o passo a passo de como funcionam essas criações. Ok? Tchau, tchau! Viu só, meus queridos, que interessante? Faz uma coisa, meu diretor, agora. Abre a tela aí para nós. Suinocultura é a parte da zootecnia que trata da criação de suínos, logo porcos, produzindo alimentos e derivados. Então vamos ver os manejos, os principais manejos. As denominações vamos aqui colocar a conceituação, tá, pessoal? Como é que a gente conceitua os reprodutores? Então nós temos reprodutores. Os reprodutores macho e a fêmea. Os machos são denominados de varrão, varrasco e cachaço. A matriz, porca, é denominações para as fêmeas. Nós temos algumas raças. Então aqui nós temos o Duroc, pelagem avermelhada vermelho cereja, bom comprimento e profundidade corporal, orelha de tamanho médio e caída,
O focinho semi-retilíneo apresenta excelente taxa de crescimento e rendimento de carne. Também é um animal dócil, tá bom? Duroc é muito utilizado para os cruzamentos, para que possamos conseguir uma marmorização da carne, quer dizer, aquela carne suculenta. Nós temos outras raças, como Hampshire Hare, Landrace, Wessex, Lajoie, Duroc e o Pietran. Cada raça que está sendo mostrada aqui tem uma característica. Por exemplo, se utiliza muito, né? Faltou aí o Hampshire, o Wessex e o Pietran. Tem também o... Caramba, estou com o nome dele aqui. Ele é muito utilizado para banha. Ele acumula muita energia, muita gordura, que é o Piau. Tá? Que é muito semelhante ao Pietran e ao Hampshire. Nas criações aqui no estado de Rondônia, as três raças mais utilizada é a Landrace, Duroc e a Lajoie. O Landrace e o Lajoie, por apresentar uma pigmentação muito semelhante, tem uma diferença, que são as orelhas. As orelhas do Landrace são orelhas caídas. Já a orelha do Lajoie são erguidas, porque eu sei que aí na tela pode parecer que o Lajoie é rosado. Não é. Ele tem uma pigmentação muito semelhante com o Landrace. Então, é muito interessante você prestar atenção, porque se utiliza muito o cruzamento deles, três, Duroc, Lajoie e Landrace, para melhorar a rentabilidade da produção de carne e também o manejo desse animal. Então, período de reprodução. Matrizes de reposição, marrãs. A puberdade na espécie suína ocorre entre 5 a 6 meses de idade. Para que possamos realizar um manejo adequado dos animais, devemos separá-los, formando lotes do mesmo sexo lá próximo aos 4 meses de idade. As matrizes de reposição é diferente de matriz para a produção dos suínos. Meu diretor, aqui para mim, meus queridos, deixar claro aqui para vocês, o que a gente fala de matriz de reposição? Você, quando está com a sua matriz, então como é uma aula introdutória, vamos aqui com calma. Você tem a matriz que vai dar os filhotes, que vai para o desmame, que vai para a engorda e vai para o abate. Mas também são matrizes de reposição onde você vai acompanhar o desenvolvimento da ninhada para que você retire o indivíduo fêmea ou retire o indivíduo macho, que irão substituir os reprodutores. Então tem que tomar muito cuidado isso quando você observa a dinâmica do desenvolvimento da ninhada, tá bom? Aumenta a tela aí para mim, meu diretor. Deve haver uma reposição das suas matrizes consideradas velhas, com mais de 6 partos ou impróprias para a reprodução, pelas marrãs retiradas do próprio rebanho. Então, meus queridos, aqui, ó, uma coisa, nós sabemos que a partir lá dos 6, 7 partos, há uma queda. Então, tem uma durabilidade de 6 a 7 partos. Professor, por que o senhor colocou um parto a mais aí? Porque isso vai depender da raça. Não tem nada a ver com a figura que vocês estão vendo, tá bom? Que aí nós estamos vendo as Lajoites, são fêmeas de Lajoite. Então, dependendo da raça, em média, são de 6 a 7 partos. Mas também pode ocorrer dessa fêmea não se adaptar à estrutura da maternidade. Então, elas têm que ser retiradas do rebanho. Então, você tem que ter fêmeas substitutas. Deve proceder à reposição imediata da seleção da escolha das marrãs, que se situarem nos 25% das melhorias em relação à leitegada produzida na granja. Leitegada, professor? Sim, é o nome que nós utilizamos aí para os filhotes.
E dentro desse processo, o nascimento, qual é o manejo? Vamos lá. O manejo dentro do nascimento tem o pré-parto. O pré-parto requer a limpeza e a desinfecção da maternidade dos partos anteriores. Essa limpeza, pessoal, é realizada e deixada uma semana em descanso para receber as matrizes. Verificar as condições do escamoteador. Professor, o que é o escamoteador? Escamoteador é um aparelho, ele tem várias estruturas diferentes, aonde os filhotes vão se abrigar em épocas de temperatura baixa. Aqui na nossa região, muito utilizado no Cone Sul, quando estamos no nosso verão amazônico, época de chuva, primeiramente para as 2 semanas só 2 semanas, para que os leitãozinhos não percam a sua temperatura e gastem a energia para manter o seu metabolismo. O nascimento, primeira coisa, quando ocorre o nascimento dos leitões, temos que estar um manejo de secar o leitão, mesmo porque a leitoa não vai estar com disposição de realizar esse procedimento, então tem que secar ele para depois, principalmente, retirar os resíduos de narinas e bocas, tá bom? Evitar a perda da temperatura corporal, que é o TC. Reanimação dos leitões, se necessário, pois pode ocorrer uma demora durante o processo de nascimento. Secar o leitão, após a secagem dele, tem que fazer o processo de reanimação, que é uma massagem onde você faz segurando a parte anterior e a parte posterior do animal. Uma massagem, fazendo com que retire todos os resíduos. Depois, nós temos aí o corte, né, do cordão umbilical. Depois, esse corte, primeiro você faz uma amarração, corta e desinfecta com iodo, tá bom? Manejo após o nascimento. Após o nascimento, aí nós temos que fazer um acompanhamento. Como assim, professor? Acompanhamento da mamada do leitão. Vocês estão vendo na foto que os leitões são numerados, porque existe uma hierarquia. O leitãozinho, quando mama numa teta, ele sempre vai mamar na mesma teta que é direcionado. Claro que há necessidade de você realizar o remanejo desses leitões. Como assim, professor? Sempre que você for fazer esse remanejo, é realizado até a 2ª semana. Vamos aqui explicar para vocês. Aqui, meu diretor, meus queridos, vamos lá. Para quem não é da área, uma coisa mais próxima. Uma cachorra, uma cadela, tem a ninhada dela, os filhotinhos. Você sabe que os filhotinhos, eles não têm o mesmo tamanho. Tem tamanhos diferentes. E aí tem a competição na hora da mamada, tá bom? Então, como é que a gente resolve isso no caso na suinocultura? Um padrão de matriz é que os leitões sejam uniformes, do mesmo tamanho. Pode ocorrer, professor, nascer filhotinhos menores? Sim. O que nós fazemos com isso? Você direciona o filhote, o leitão menor, para uma teta que esteja mais vantajosa e sempre assegurando que ele tome pelo menos a 1ª semana da mamada naquela teta por causa do colostro. Muitos tentam realizar isso, mas não tem muito sucesso porque requer muita mão de obra. Então, o que se faz, professor? Como o parto ele é sincronizado, vamos aqui, 6 matrizes, vamos raciocinar aqui comigo, 6 matrizes vão dar o parto, vão começar a ter o parto na mesma semana. E aí, às 6, cada matriz, vamos lá, que sempre é uma média de 7 a 12 leitões. Vamos colocar 10 aí para a gente raciocinar direitinho. 3 matrizes. 3 matrizes, cada uma deu 10 leitões. Na mesma semana, você vai pegar todos esses leitões, todos eles, colocar em um só lugar, dar um banho de iodo a 1%, e aí você pega os leitões menores e colocam tudo junto, uniformemente.
Então, por exemplo, eu tenho a matriz 1, 2 e 3. Eu vou organizar esses leitões para que os leitões menores fiquem com uma matriz, os leitões médios com outras e os que têm maior desenvolvimento com outra. Desta forma, você vai conseguir fazer com que eles ganhem peso uniformemente. Nós vamos ver no caminhar da aula que vai ter essas especificações de como fazer esse manejo. Professor, numa matriz, isso é admitido a primeira cria, marrã. Marrã é quando nós temos a leitoa virgem, que teve o primeiro cruzamento. Quando a gente faz isso é por inseminação artificial, e aí ela pode ter esse... Como é que eu posso falar assim? Essa ondulação na morfologia do leitão, leitões, um maior, um menorzinho, mais desenvolvido, mas o padrão é que ela tenha uma boa matriz, uma boa reprodutora, é que os leitões sejam uniformes. Então, um dos motivos para se ocorrer o descarte é se essa matriz dá leitões muito pequenininhos, tá bom? Essa prática pode ser realizada pelo menos aí na primeira e na segunda. Se não ocorrer o uniforme, já descarta essa matriz, tá bom? Aumenta a tela para mim, meu diretor. Então, nós temos aí, ó, também a retirada de leitões mumificados. O peso para eliminação de leitões são leitões que nasçam com menor gramas, né? Mais ou menos aí 700 gramas, mas é indicado aí tomar cuidado com essas 700 gramas se ele não ganhar o peso durante a primeira semana, que é a alimentação do colostro. Ok, esse assunto de manejo, esse aqui, vamos lá de novo, galerinha, só para lembrar. Tá aí, diretor? Só para lembrar aí, ó, a aula de apresentação da suinocultura, nós vamos especificar cada caso aqui. Professor, pode? Aumenta aí para mim, meu diretor, a tela. Manejo do escamoteador. Já organizei todo o processo. Lembra, o escamoteador, ele é utilizado quando você desmama. E aí ele não tem mais aquela proteção da mãe para aquecê-lo. Então tem um manejo do escamoteador, aonde nós temos o lanterninho, né? Que é essa região aqui, ó. Isso aqui, ó. Esse é o escamoteador. E aí nós temos aí uma altura. Nós vamos mostrar para vocês a altura adequada para que ocorra uma dissipação da temperatura. Quando nós vemos aqui, ó, no item 1, ó, quando está uma alta temperatura. Quando eles ficam na extremidade do escamoteador. Quando o escamoteador não está aí, ó, fazendo a função de aquecer esses filhotes, eles ficam no centro. Então, o melhor movimento, ou o melhor perfil e a altura e intensidade luminosa para aquecer esses filhotes é quando eles estão espalhados de forma uniforme embaixo do ângulo, quer dizer, do raio. O raio é o quê, professor? Nós temos aqui a circunferência e tem um raio. Então, se ele estiver bem espalhado em forma dinâmica, isso favorece o desenvolvimento desse animal. Qual é o objetivo? O filhote não pode reverter o metabolismo dele para produzir calor. Todo o metabolismo do filhote é para produzir o quê? Tecido muscular, carne, desenvolvimento, todo o leite. Você tem que lembrar, meu querido, aqui, ó, para mim, nós temos que lembrar uma coisa. O leitão, das duas primeiras semanas, ele está mamando e depois você começar a fazer a passagem da alimentação líquida para uma alimentação pastosa e depois somente a alimentação de farelo, que é ração. Lembramos que esses animais se alimentam unicamente, exclusivamente de ração nesses dias de filhote, jovem e adulto jovem, para depois ele ir para a engorda, que é outra situação. O que devemos evitar? Diarreia. A passagem do leite, da alimentação líquida para a alimentação pastosa e sólida,
Tem que ser uma passagem gradativa para evitar o que ocorra diarreia, porque isso faz com que o animal perca rapidamente peso por desidratação e fique susceptível a doenças, tá bom? Aumenta a tela, meu diretor. Também, o que nós podemos observar dentro do manejo em relação após a desmama com o escamoteador? Pessoal, a limpeza. Exemplo, possa ser que a altura dele esteja ideal, que a intensidade luminosa esteja ideal, mas por falta de uma limpeza ou que ocorra ali uma umidade que foi realizado um manejo de desinfecção errado, gera então o afastamento desses animais. Isso tem que tomar cuidado porque se estiver passando de alimentação líquida para alimentação pastosa, que é quando você pega o farelo, a ração de filhote misturada com água, que fica um pouco pastosa, se cair no chão, na tela, ela pode azedar. E aí pode dar um problema gastrointestinal no animal. Então nós temos aí, posições também adequadas para o desenvolvimento desse leitão. Se ele tiver com as patinhas todas igual para baixo, escondendo as patinhas, significa que tem algo errado. Não só com a temperatura, ou pode estar com febre, pode estar sinalizando alguma patologia. O ideal é que ele esteja sempre esticado, tá bom? Com as patas a mostras, principalmente as anteriores. Olha aqui a tela, essa posição aqui, uma posição que tem que tomar muito cuidado quando o animal está lá na maternidade. E aqui, uma posição boa, que ele está esticadinho, a patinha à mostra. Outra coisa, pessoal, tá vendo isso aqui, que eu falei para vocês? Bem que tem a bandejinha, tá mostrando aí. Essa bandejinha aí tá mostrando a passagem da alimentação pastosa. Ele já foi desmamado. E aí ele começa a ter uma alimentação pastosa para depois ficar só ela comer a ração seca. Mas essa limpeza do coxo tem que ser diário para que não ocorra fermentação. Principalmente na nossa região, que é uma região muito quente e úmida, tá? Que favorece o desenvolvimento de fungos, de bactérias. Manejo dentário. Prof, o que é manejo dentário? Pessoal, aqui nós estamos mostrando para vocês as ferramentas, os alicates utilizados. Mas vamos aqui, Deixa eu mostrar aqui, tá aqui, Aí a boquinha deles. Nós temos os caninos superiores, incisivos superiores e o incisivo inferior. Então se retira. Vem, meu diretor. Esses animais, nós entramos numa granja, esses dentes são aqueles que ficam para fora, tanto na parte inferior como na parte superior. São removidos. Qual a importância? Isso é tudo na primeira semana. Qual a importância de remover? Para que eles, quando forem mamar o colostro, eles não machuquem a teta da matriz, da mamãe. Tá bom? Pode ocorrer, porque durante o processo de alimentação líquida, dos leitões estarem mamando, eles no primeiro, segundo dia, vamos lá, eu tenho um leitão 1, vamos supor que ele vai mamar na teta 1 e tem um leitão 2, teta 2. Eles podem revezar no primeiro e segundo dia. Mas no terceiro, quarto, o 1 mama na teta 1, o 2 mama na teta 2. Tem uma hierarquia, tem uma sequência. E nesse momento eles podem ter um conflito e brigar. Isso pode arranhar e machucar e causar alguma infecção na mama da mãe. E isso aí vai fazer com que ela não amamente, que é imprescindível ocorrer o processo de aleitamento,
por causa do colostro, aonde esses animais vão adquirir anticorpos necessários para que eles consigam se desenvolver. Então é importante a retirada desses dentes. Aí nós vamos ver um procedimento nas próximas aulas. Aqui nós estamos apresentando alguns manejos necessários que devem ser realizados durante o processo de desenvolvimento cria e recria. Pode aumentar aí, meu diretor? Outro procedimento, pessoal, que já faz, no primeiro dia, né? É o corte da cauda. É 1/3 da cauda que tem que ser retirado. Professor, esse 1/3 da cauda, ele é importante retirar, mas só para lembrar aqui, pessoal, deixa eu passar aqui, tá aqui, pronto. 1/3 da cauda. Por que retirado? Pessoal, vamos aqui. É todo o material, aqui para mim. O terço da cauda, 1/3 é onde inicia o desenvolvimento de pelos. Aí a cauda dele é totalmente peladinha, vamos supor. Aqui, tá vendo aqui, o traseiro, né, o quarto, né, o quarto dele. Aí aqui sai aqui, tudo pelado, é meu braço, tudo peladinho. E a ponta, 1/4 dela, é cheia de pelo, parece uma vassourinha, um espanador. Então se retira, não precisa cortar no toco, só onde vai estar o pelinho que vai fazer aquele, tipo uma vassourinha. Por quê, professor? Porque quando esse animal tiver maior, ele vai para o setor que a gente chama, lá Jefferson, lembra? Ele vai para o setor de engorda, mas nós chamamos de terminação. O setor de terminação, dependendo da raça, Landrace, Lajoite, Duroc, Pietran, tem um número de animais por baia. Então, na maioria, Lajoite, Duroc, são 7 animais por baia. E aí, essa vassourinha chama muita atenção deles, eles ficam puxando o pelo um do outro, brincando, são jovens. Isso pode ocasionar o quê? Um corte. E sangra. Isso é para evitar o canibalismo. Então se corta esse 1/3 para não ocorrer um estresse durante o processo de terminação desse animal. Tá bom? Aumenta a tela, meu diretor. Ok, do primeiro ao segundo dia, como nós estávamos falando para vocês, ocorre essa transferência cruzada, lembra? Qual a importância da transferência cruzada, pessoal? Homogeneizar a leitegada. O que é isso? Tem animais maiores e animais menores. Aí o que a gente faz? Retira esses animais, lava com iodo. Eu não vou falar porcentagem aqui, mas a gente sabe que é 1%. Você lava com iodo, e eles dão um banho, e depois você coloca animais homogêneos, animais do mesmo tamanho em uma matriz e animais com menor tamanho em outra matriz, independente de quem é a mãe. Porque essa lavagem com iodo faz com que a mãe não identifique o filhote pelo odor. Tá bom? Favorecendo que ocorra o desenvolvimento desse animal. Já entre o segundo e o terceiro dia, ocorre vacinação de toda a granja. É a vacinação contra a anemia ferropriva. Isso pode ocasionar, né, uma hepatite uma insuficiência hepática. Então é muito importante realizar isso. Claro que tem que ser realizado com todo o rebanho. E para isso tem que ser realizado com uma assistência técnica, chamar um veterinário para fazer a avaliação também. Entre ainda os dias, nós temos as marcações, identificações. Marcações ou identificações é chamado de moça. Eu sei que muitos aí utilizam um brinco. Moças são esses picotes da orelha, estão vendo? Esses picotes é identificação. Professor, qual é a importância disso? É identificar quem são as famílias, porque lembra, nós temos que fazer reprodução. Então, muitos podem fazer a marcação identificada como moça, pode se realizar também
tatuagem, que hoje em dia não é mais utilizado, brinco. Lembra que a gente coloca brinco nas vacas? Aquele brinco amarelo? Para mim, diretor, no suíno não é indicado colocar brinco. Eu sei que muitos de vocês aí têm um conhecido que coloca brinco, aquele brinco de polietileno amarelo, que é mesmo utilizado em vacas. Não é indicado para suíno, porque o suíno, ele é um animal muito curioso e ele pode puxar aquele brinco no sistema de terminação. E aquilo rasga, sangra, e aí começa um a atacar o outro, por estresse também. O animal quando fica enclausurado, porque nós vamos dizer esse sistema, é intensivo, extensivo e intensivo. O intensivo ele fica preso. E aí aquele brinco chamando a atenção, eles vão puxando. Então não é indicado, tá bom? E também tatuagem, não se faz mais a tatuagem devido à sanidade do animal, por causa de doenças. Então o indicado são esses picotes. Vamos entender eles direitinho? Aumenta a tela aí para mim, meu diretor. Isso é importante, pessoal, para você identificar lá na terminação quem é o irmão de quem é pai, quem é mãe, para quando você for fazer a reposição do plantel. Então aqui, ó, a moça. Mostra, então, uma vista de frente do animal. Tá bom? Você está olhando de frente para ele. E nós temos aí do lado esquerdo e do lado direito. Nós temos aí, ó, esse picote equivale a 1. Esse aqui, ó. Depois, a pontinha equivale a 100. No lado superior, 3. No centro, que é uma bolinha, 400. Já na outra orelha, aonde tem 1, vamos lá, aonde tem 1, na outra orelhinha é o que, professor? 10. Aonde tem 100 é o dobro, 200. Aonde tem 3 é o que? 30. E aonde tem lá 401, do outro lado é 800. Com isso a gente pode identificar o animal, tanto de longe como para fazer o processo de reprodução. Exemplo. Tem animais que só tem isso aqui. Vamos lá. Apaga tudo. Vamos lá. Vamos supor que é da família, tem um pai, um macho, reprodutor, ele é 100. Ele colocou 100. A mãe é 200, então todos os filhotes vão ter um picote. Ai, volta. Todos os filhotes vão ter um picote. Aqui, ó, 100 representando o pai, 200 representando a mãe. E aí, você vai pegar o lote. 100, 200, aí tem 1. Aí eu já sei que esse é o filho do macho 100 com a mãe 200. Qual é o número dele? 301. Professor, e o segundo filho? Aí tu dá outro picotinho aqui, gente, ó. Outro picotinho aqui. 203. Desculpa, vamos de novo. Vamos lá devagarinho. Era bom pegar um que não tivesse, né? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Eu tenho um animal. O pai é 100. Ó, o pai, ele só tem aqui o picote de 100. A mãe tem o picote de 200. Tudo bem? Tudo bem. Aí você tem aí, ó, um filho nasceu, o primeiro filho, você faz o picote aqui, ó, o 1. Então esse filho, 301, já sabe de quem é o pai, a família. E o irmão dele faz outro picotinho aqui, ó. Aqui é o 302. Faz outro picotinho, é o 303. Faz outro picotinho, 304, 305. Ou você pode colocar 310, 308 e você vai separando assim, tá bom? Cada família. Professor, também tem um manejo de castração. Isso ocorre lá pela 7º a 10º dia de idade. A castração é realizada, pessoal, para retirar
aquele pichu da carne, aquela carne ficar com aquele cheiro de porco, para amenizar a temperatura de hierárquica, né, do macho alfa, tá bom? E auxiliar no processo de desenvolvimento, para que ele consiga engordar em menor tempo. Então se castram os machos. Aí essas castrações, nós vamos ter uma aula. Tá? Vamos ver se consigo fazer uma aula prática aqui com vocês para mostrar todo o processo de castração e higienização. Essa castração que nós estamos vendo aí é por 2 cortes. Tem castrações realizadas com um corte só de ponta lateral. Isso, além de amenizar o processo de abertura de infecção, também tem que ter o auxílio aí de um técnico em agropecuária e ou um veterinário para auxiliar nesse processo, tá bom? Pra mim, diretor, galerinha, na aula de hoje nós vimos aí as principais etapas de manejos que são realizados dentro da granja de suinocultura. Nós vimos que esses manejos são desde a escolha da matriz, o macho, a fêmea, como ocorre o processo de homogeneização dos leitões dentro da maternidade. Professor, vimos também por cima as etapas que são realizadas com o pensamento lá na terminação. A etapa do processo de homogeneização, que isso influencia lá na terminação, troca de filhotes para que ocorra o processo de desenvolvimento homogêneo. Vimos também o processo de retirada do dente. Vimos o processo de retirada da cauda, que isso vai favorecer também o bom desenvolvimento na terminação, ou também conhecido como engorda, e castração para os machos. Ei, prof, não tem aquele negócio de escolha de macho e fêmea para reposição? Nós vamos ter uma aula para observar direitinho essa etapa, que é uma etapa importante, pois você não vai poder castrar o macho, como esse macho não vai para a engorda, ele vai para a reposição dos reprodutores. Fugiu a palavra. Meus queridos, com isso a gente finaliza a aula aqui, daqui a pouco a gente volta para fazer aquele bate-bola, jogo rápido e rever as principais etapas dentro dessa aula introdutória sobre suinocultura. Aguardo vocês, até mais!